Olá, meus irmãos, meus amigos. Começa a partir de hoje com algumas mensagens tratando como eu aprendi a ofertar para missões. Como eu aprendi a fazer esse investimento. Primeiro na Bíblia. Depois através de alguns livros de servos de Deus que me ensinaram muito, algo que eu vou ler aqui para vocês. Quando eu ensino aula de homilética, matéria de homilética no seminário, eu costumo dizer, não é bom você ler no púlpito da igreja. Não é bom, não é correto. Mas eu quero transmitir literalmente, até porque o material não é meu, é de Oswald Smith, dos livros de Oswald Smith. Então eu quero transmitir literalmente. Então hoje, amanhã, depois farei algumas leituras para que também venha abençoar sua vida. Eu aprendi muito nesse livro Clamor do Mundo a ofertar com promessa de fé e aí transmito isso em todas as igrejas por onde passo. Aqui no Brasil, aqui na América do Sul e nos outros continentes fora da nossa América aqui, que Deus já me permitiu levar a mensagem do Senhor. Nas aldeias indígenas, já preguei o mesmo assunto. Pastor, eles têm renda? Tem. Todo lugar tem. Eles sobrevivem. Então eles só aprenderam o que é missões em qualquer 4 cantos do planeta. Onde eu vou, eu ensino a obra missionária. Nesse tema, como aprendi a ofertar para missões, eu quero ler um texto, metade da passagem hoje, metade amanhã. Em 2 Coríntios capítulo 8, vou ler do verso 1 ao verso de número 4, que diz assim, Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Porque sendo o seu poder, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação desse serviço que se fazia para com os santos. O apóstolo Paulo, falando dessa igreja da Macedônia, ele menciona que era uma igreja pobrezinha. Na verdade, ele não fala de uma igreja pobre, não. Ele fala no seu gozo e com a sua profunda pobreza. Era profundamente pobres. A palavra que aparece aqui no grego, eles não eram simplesmente pobres, não eram profundamente pobres. Mas eles abundaram na graça e na riqueza. Por quê? Eles resolveram dar. Como? Voluntariamente. Voluntariamente para o serviço da obra de Deus. E Paulo diz, pedindo-nos, eles eram uma igreja pobre, mas eles pediram para Paulo, com muitos rogos, que aceitássemos, que Paulo e os demais missionários aceitassem a graça e a comunicação desse serviço que se fazia para com os santos. Paulo, aceita a nossa oferta. Nós somos uma igreja pobre, mas aceita a nossa oferta. Nós queremos investir em missões. Lindo esse livro de Oswald Smith, O Clamor do Mundo. Compre esse livro. Tente adquirir, não ganhe nada com a venda desses livros, tá? Mas eu ganho pelo conhecimento que você vai ganhar em missões. Então eu vou ganhar, tenho certeza. Porque eu fiz uma propaganda de algo bom. Algo que realmente todo crente, toda família deve ler e deve até aplicar o que está aqui. Eu quero ler 3,5 páginas para você. Preste atenção como eu aprendi a ofertar para missões. Hoje, amanhã e mais 2 dias seguidos estaremos, e as próximas também um pouquinho do assunto financeiro. Ele diz assim, como Deus me ensinou a contribuir para missões, o título. Aí ele diz, contribua conforme a sua renda, para que Deus não torne sua renda conforme a sua contribuição. Peter Machal. Ele diz, contribua conforme a sua renda, para que Deus não torne sua renda segundo a sua contribuição. Eu era pastor de uma grande igreja na cidade de Toronto. Finalmente um dia renunciei e aceitei o pastorado de uma igreja que sabia como contribuir de uma maneira que eu jamais havia visto antes. Ele era pastor de uma outra denominação e ele disse que algo estava errado. E agora ele encontrou uma denominação que fazia diferente. E aí ele mudou e aprendeu a fazer o investimento na obra missionária. Iniciei ali o meu pastorado no primeiro domingo de janeiro. A igreja estava fazendo a sua convenção missionária anual. Ora, eu nada sabia a respeito de convenções. Eu nunca estivera presente em uma só convenção em toda a minha vida. Estava sentado no púlpito, apenas observando. Os líderes e diáconos percorriam as fileiras dos bancos para a frente e para trás, distribuindo envelopes. Em determinado momento, para o meu espanto,
um dos diáconos teve a audácia de subir ao púlpito para entregar a mim, o pastor, um daqueles envelopes. Fiquei ali sentado, segurando o envelope na mão. Jamais me esquecerei daquele instante. Ainda posso lembrar-me do incidente como se tivesse acontecido ontem. Segurando-o entre os dedos, li. Olha o que estava escrito no envelope. Vivendo sob a dependência de Deus, eu me esforçarei em contribuir para a obra missionária da igreja com, aí o símbolo de dólar real, que é o nosso aqui, cada mês, durante um ano. Eu nunca tinha visto nada assim. Nem sabia que naquela manhã Deus estava dando uma lição que eu jamais me esqueceria. Lição que eu iria ensinar a diversas outras igrejas espalhadas pelo país nos anos seguintes. Foi o que eu fiz quando eu aprendi isso aqui. Comecei a espalhar nas igrejas que eu conheço e que eu prego por esse mundo afora. A princípio, comecei a orar dizendo, Senhor, eu não posso fazer nada. Foi a oração dele naquele instante. O Senhor sabe que eu não tenho nada. Não tenho um centavo sequer no banco. Não tenho nada no bolso. Esta igreja me dá apenas $25 por semana. Tenho esposa e filhos para manter. Estamos tentando comprar a nossa casa e os preços estão astronômicos. Portanto, o pouco que eu ganho só dá para eu e minha família sobrevivermos. Isto aconteceu na época da Primeira Guerra Mundial. Foram as palavras dele, talvez tenham sido as suas nos últimos anos, talvez. Sei disso, respondeu o Senhor. Sei que você ganha apenas $25 por semana. Sei que você não tem nada no bolso nem no banco. Então eu insisti. Está tudo resolvido, não tenho nada para dar. Pronto. Já entendi Deus me respondendo, não tenho nada para dar. Foi nesse momento que o Senhor falou comigo. E de uma maneira que jamais esquecerei. Não estou lhe pedindo o que você tem. Ele disse. Se o Senhor não está pedindo o que eu tenho, então o que o Senhor está pedindo? Retruquei. Estou lhe pedindo uma oferta de fé. Você crê que eu posso suprir o valor? Isto é promessa de fé. Você não tem. Você vai fazer um voto com Deus. Deus, eu quero dar R$1 para missões. Você não tem R$1. Mas Deus vai suprir esse R$1 na sua vida para você dar para missões. Isso é promessa de fé. Senhor, exclamei, isso é diferente. Eu creio que o Senhor pode suprir tudo. Naturalmente, eu não sabia nada a respeito de ofertas de fé. Eu nunca havia contribuído com tal oferta em toda a minha vida. Porém, sabia que o Senhor estava falando comigo. Pensei que ele ia falar em 5 ou mesmo $10. Uma única vez em toda a minha vida, eu havia dado $5 de oferta para missões. Numa outra vez, eu contribuí com $2, mas nunca havia dado mais do que isso. Quase tremi enquanto aguardava a resposta. Finalmente a resposta veio. Bem, não estou dizendo que Deus falou comigo com a voz audível, mas em forma como ele o fez, funcionou para mim. Não estamos falando de revelações, nada disso. Estamos, Oswaldo Smith falando que Deus conversando com ele naquele instante, a oração ali, ele conseguiu entender o que Deus estava mostrando. Como se ele estivesse falando audivelmente. Eu quase não tinha consciência do que estava ocorrendo na igreja, enquanto permanecia sentado com os olhos fechados, escutando a voz de Deus. Ele estava conversando comigo naquela manhã. Quanto o Senhor quer que eu dê? Perguntei. Deus disse, $50, quantia que deverá ser entregue em 1 ano. Quase desmaio Oswaldo Smith. $50, exclamei. Ora, Senhor, isso representa 2 semanas de salário. Como poderei juntar $50 em 1 ano? Mas o Senhor falou comigo novamente e confirmou a quantia solicitada. Para mim, tudo que estava soando muito claro, como se ele estivesse falando com voz audível. Ainda me lembro de como minha mão tremeu quando peguei a caneta e escrevi o nome e endereço. Assinei e marquei a quantia naquele envelope, $50. A forma como consegui cumprir o compromisso relativo a esta oferta de fé foi algo que até hoje não compreendo. Tudo o que sei é que a cada mês eu tinha de orar pedindo ao Senhor $4 e mês a mês Deus enviava essa quantia, de forma miraculosa. No fim do ano eu havia pago a quantia inteira, $50. Mas o que mais desejo declarar aqui é que eu recebi uma bênção tal. O meu coração ficou tão cheio do Espírito Santo, uma tão grande alegria tomou conta do meu coração, que quando saudei a quantia final, percebi que aquela havia sido uma das maiores experiências da minha vida. E fui
Eu fui tão abençoado por ter contribuído com a obra, com a oferta prometida por fé, por ter confiado que Deus iria suprir tudo em minha vida e por ter dado, segundo os moldes bíblicos, que no ano seguinte, durante a mesma convenção missionária, dupliquei a quantia e propus dar $100. No ano seguinte, na outra convenção missionária, dobrei novamente a quantia e dei $200. Naquela altura, a igreja elevou o meu salário e recebi mais do que havia dado. Como se vê, ninguém pode ultrapassar a Deus em generosidade. Numa outra convenção, dupliquei mais uma vez a oferta e marquei $400. E finalmente, na convenção seguinte, dupliquei outra vez a oferta e marquei $800. Desde aquele dia tenho aumentado essa quantia e enviado milhares de dólares ano após ano para o banco do céu. Se eu tivesse esperado até alcançar antes essa quantia, jamais poderia ter prometido dar quantia alguma, pois nunca a teria alcançado. Porém, dei quando ainda nem tinha. Dei como oferta de promessa de fé e Deus honrou minha fé. Quando eu li esse material, eu disse, Deus, eu quero ofertar para missões. E eu fui ofertar para missões Eu trabalhava, pedi para Deus tirar meu emprego, você já conhece minha história. E eu comecei a fazer estudos a período da tarde, Deus tirou meio período. Pedi para Deus tirar meio período e meio período eu servisse a Deus. E tinha um bom salário. Aí eu pedi para Deus tirar o outro período que eu queria servir só ao Senhor. Deus tirou. E quando eu fui desafiar a promessa de fé na igreja, eu estava desempregado, sem renda alguma. E eu falei, Deus, eu estou sem renda, o Senhor sabe que eu sempre tentei dar a mais. Eu queria dar, Senhor, R$50, lembro até hoje. Queria dar R$50, Senhor. Eu não tenho R$50, mas pela fé eu queria dar. Naquele mês, alguém deu uma oferta, procurou minha esposa na igreja, deu uma oferta, minha esposa disse que era para o pastor Humberto, alguém que passou pela igreja. Pastor Humberto, não, perdão, eu não era pastor, eu fui consagrado naquele ano, meu primeiro desafio de promessa à igreja, eu não era pastor. Eu desafiei a igreja naquele ano, eu fui consagrado em setembro daquele ano, 2001. Alguém passou na igreja, um pastor, ele pediu para minha esposa nunca dizer quem é, não quis perguntar, eu até desconfio quem seja. Deixou uma oferta e diga, isso aqui é para o irmão Humberto. Parece que ele deu R$200, 50 era a minha oferta de promessa de fé. Eu não tinha, mas Deus mandou. E no outro mês Deus mandou de novo. No mês de março, tinha uma escola na igreja que eu estava, não era pastor, mas estava ajudando, e funcionava uma escola, e eles ali votaram, ajudar no combustível. E agora o combustível um valor a mais. Agora eu já tinha como dar minha promessa de fé até dezembro daquele ano. Em setembro eu fui consagrado. E a igreja me chamou, quanto eu queria ganhar a diretoria, lembro até hoje. Eu não estou vindo para cá para ganhar salário. Estou vindo para cá porque Deus está me mandando. Se vocês me pagaram, eu venho. Se vocês não me pagaram, eu venho. Eu quero trabalhar e ser obediente ao chamado do meu Deus. E aí eles ofereceram um valor. E eu falei, para mim está ótimo. Era muito menos do que eu ganhava no emprego secular. Mas era muito mais em bênção do que eu teria no emprego secular. E ali eu terminei aquele ano, ofertando o ano inteiro para a promessa de fé. Aprendi a ofertar na obra de Deus. Aquela igreja de Corinto era uma igrejazinha pobre. Não importa o que você tem. Lembra da viúva? Cada um tirou R$10 do bolso, outro 50, outro 1.000. Eles tinham no bolso. A viúva não, ela chegou e colocou. Jesus diz, aquela dali, ela deu tudo o que ela tinha. Ela deu mais do que todos os demais. Ela deu pela fé. Ela deu pelo amor a causa, a obra. Foi o Senhor Jesus Cristo que disse, a oferta dela foi a maior. Que a sua também seja maior. Que seja pela fé. Pela fé é um voto que você faz com Deus. Me ajude, Senhor. Eu quero votar tal valor para missões. Eu não tenho, mas eu vou confiar no Senhor, que o Senhor vai me permitir, vai me dar esse dinheiro para que eu possa ofertar para missões. Vamos fazer isso na obra. Ensino isso há anos. A igreja aqui trabalha com promessa de fé. E muitos têm crescido na graça e no conhecimento. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abra o seu entendimento para você investir na obra missionária, na obra de Deus e aprender o que é promessa de fé. Vamos orar. Pai, obrigado por esse dia, obrigado por esse momento, obrigado pela bênção de estar aqui. Abençoa cada pessoa, Pai. Cada crente que está ouvindo e assistindo essas mensagens. Cada pastor, cada igreja, que toda a glória seja para o Senhor. Como um dia, Deus,
tenho a simplicidade e a humildade de dizer que eu aprendi no livro de Oswald Smith. Aquilo que eu já estava aprendendo na Bíblia, o livro apenas confirmou para mim, Deus. Eu aprendi e tenho usado, que muitos pastores, ó Deus, possam aprender e também usar para a glória do Senhor. Eu te oro, te agradeço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.